Todo aluno é importante. Não existe um aluno que não tenha sua importância, seja nos aspectos positivos ou negativos. Toda convivência, na minha forma de ver, significa um reajuste, significa um encontro de dois espíritos, duas pessoas, duas histórias. E exatamente por isso nós devemos considerar todas as linhas de arguições, de objetivações, como aspectos de treinamento, como aspectos de novas observações. O seu olhar melhora o meu olhar, o seu sentimento melhora o meu sentimento, a sua posição melhora a minha posição. Eu vejo sempre a vida desde o mundo espiritual. Eu tento entender o mundo grosseiro ou o mundo material a partir das minhas realidades que eu projeto dentro do meu entendimento e, por conseguinte, da minha compreensão. Assim sendo, existem alunos que chegam para estar ao seu lado um dia, uma semana, um mês, um ano, muitos anos. Todos eles têm a sua importância e todos eles vão te ensinar alguma coisa que você precisa aprender naquele momento. Indubitavelmente, todos nós que estamos à frente de alguma escola, de algum caminho, de alguma situação onde os demais te observam como aquele que ensina, nós devemos pensar que, principalmente, aquilo que nós projetamos sobre a nossa realidade pessoal vai refletir imediatamente naquilo que as pessoas escutam, naquilo que as pessoas aprendem. Não existe nada mais perigoso que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Por isso, você que ensina, você que tenta transmitir alguma coisa, o exercício da autoobservação, da reavaliação, principalmente aquelas que te provocam, que te fazem sair do centro, que te fazem observar de maneira distinta aquilo que você está sentindo, é muito importante. Você vai ver que a cada época da nossa vida nós vamos compreender as coisas, colocando aqui entre aspas, de maneira completamente distinta. O que para nós era comum na juventude passa a não ser na idade mais adulta. O que para nós era difícil passa a ser simples. Por isso o autoconhecimento, para mim, ele é a base de toda e qualquer circunstância que leva ao crescimento interior, que leva ao processo da evolução pessoal. Certamente que existem aqueles que compreendem melhor a sua forma de pensar e, por isso, efetuam melhor algum tipo de trabalho, algum tipo de continuidade daquilo que você está, pelo menos, delineando como forma estrutural dentro daquilo que você ensina. E, neste caso, eu acho que, na minha história pessoal, João Paulo e Daniel Mótio, ambos tombou e com o título de Johô, que as pessoas conhecem como Shidoshi, acho que foram os que mais entenderam, os que mais compreenderam. Por mais que alguém possa ter algum tipo de avaliação técnica diferente, o que para mim não é importante, isso é importante deixar bem claro, o interior, ele para mim é o que mais importa. A força física, com o tempo, ela desaparece, a técnica se torna frágil, os nossos corpos já não serão os mesmos, mas a sua força interior, quando ela é trabalhada, com o tempo ela se torna ainda melhor, mais potente, mais criativa, principalmente quando você é uma pessoa que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Então, eu acho que essas duas pessoas foram as duas pessoas que mais entenderam aquilo que eu quero dizer. Eles possuem o título de Kokeisha, que significa sucessor, e isso precisa ser confirmado durante 4 cerimônias dentro daquilo que nós acreditamos do caminho que nós seguimos. Mas até o momento são as duas pessoas que mais entenderam com certeza aquilo que eu tento transmitir, aquilo que eu tento ensinar, e são pessoas que até o momento foram impecáveis comigo. Não existe nenhum ponto, nenhuma ranhura que possa dizer que houve alguma dissidência, alguma desarmonia. Isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. Existe uma relação sana, uma relação de extremo respeito de ambas as partes, porque quando existe somente de uma parte, com o tempo isso se converte em abuso. A base de tudo é o respeito.
Então eu acho que essas duas pessoas são as duas pessoas, para mim, que representam melhor aquilo que eu tento transmitir, aquilo que eu procuro ensinar em relação ao Ubuntu, em relação ao Yogoei, em relação a muitas coisas. Porque as demais assinaturas, as demais matérias, isso não importa, isso é apenas uma forma de representar um caminho, uma forma de representar alguma ideia, algo que alguém entendeu, compreendeu e simplesmente organizou durante um tempo. Eu acho que a dificuldade ela é diária. As superações, elas existem a cada momento, a cada instante onde você se propõe algum objetivo maior, algum objetivo principalmente um pouco mais significativo do que foi o anterior. Aquele que pensa que não existe dificuldade, eu acho que ele se equivoca, eu acho que ele se engana em relação a isso. Todos os dias são um tipo de treinamento distinto. E você treina hoje para o que você vai ser amanhã. Se você pensar bem, o presente ele é o resultado de causas e condições que determinaram perguntas e decisões do que foi o passado. E o nosso futuro ele vai ser o resultado de causas e condições, de perguntas e decisões que nós tomaremos agora. Por isso, assim, você sabe aonde você está. O importante é você saber aonde você quer estar amanhã. Então, por isso eu acho que as dificuldades existem, mas eu sempre vejo as dificuldades como um tipo de treinamento. Treinar quando você está bem, feliz, tranquilo, não é treinamento. Treinamento é quando você sente incomodidade, quando você sente algum tipo de dificuldade em relação àquilo que você se propõe. Treinar é quando você não encontra respostas e isso te obriga a buscar novas maneiras, novos pontos de vista. Por isso, na minha forma de pensar, não existe nenhum crescimento pessoal ou espiritual sem a dúvida e sem o questionamento. Obviamente que questionar não significa denegrir, duvidar não significa colocar o outro em alguma posição de dificuldade ou de incomodidade, muito pelo contrário. A dúvida, para mim, ela é uma condição de múltiplas eleições, de múltiplas observações, e eu entendo que quando você compreende alguma coisa, o entendimento, que era ver um ponto sobre um ponto de vista, ele passa a ser compreensão quando esse mesmo ponto de vista é observado sobre muitos ângulos e sobre perspectivas diversas. No momento eu estou trabalhando o presente, nós estamos em uma boa fase de reconstrução, de releitura, de reorganização de muitas coisas. Cada época, a vida nos coloca um tipo de problemática que precisa ser organizada. O mundo mudou muito, as pessoas mudaram muito. A escola que nós conhecíamos no final dos anos 70, 80, 90, já não é a mesma. E também não teria condições de ser. O mundo evoluiu muito no sentido de mudanças progressivas no aspecto material. Porque aí existe uma diferença na minha forma de ver o que é evolução e o que é progresso. Então talvez eu deva reformular essa minha resposta. Nós progredimos muito, descobrimos muitas formas novas de viver o cotidiano, facilidades. Hoje a intercomunicação entre as pessoas também mudou muito, o que obrigou, por um lado, a um amadurecimento e, ao mesmo tempo, obrigou as pessoas a se olhar um pouco no espelho. Você vê que ninguém, hoje em dia, está livre de problemas, ninguém está livre de circunstâncias e dificuldades em relação ao que está ao lado. Enfim, assim sendo, é muito difícil que, por mais que se diga uma escola tradicional ou não, que ela siga sendo a mesma. Até porque, em cada época, a leitura da vida vai obrigar que a leitura dos próprios conhecimentos, ainda que sejam repetitivos, sejam reavaliados. E sendo reavaliados, eles passarão por mudanças, porque eles são trabalhados dentro da ótica daquele que está ensinando, daquele que está observando. E que bom que assim é, porque do contrário, nós estaríamos ainda na Idade Média, ainda utilizando os mesmos artefatos para a medicina, ainda utilizando os mesmos artefatos para o nosso desenvolvimento cotidiano. Eu acho que não pode ser assim. A vida, em média 75, 80 anos, é muito curta. E é muito importante que nós tenhamos consciência disso para que se tenha uma
vamos dizer assim, uma reflexão no sentido de que aquilo que eu faço, aquilo que eu professo, ele deve ter uma importância dentro daquilo que eu sou capaz de levar para dentro ou sou capaz de transmitir aos demais. Por isso, é muito difícil que a mesma semente plantada numa parte do mundo tenha a mesma continuidade em outra terra, em outro tipo de terra, em outro tipo de fertilidade. Por mais que a aparência seja a mesma, a essência não vai ser a mesma. As pessoas não são iguais, né? Por mais que elas se pareçam fisicamente, o interior de cada um, a forma de construir a vida a partir do olhar interno é completamente diferente. Então é muito difícil que você ensine uma pessoa de um lado do mundo e ela compreenda o que você está dizendo, e a mesma ou o mesmo ensinamento para outra pessoa de outra parte do mundo tem a mesma relevância ou tem o mesmo resultado. E que bom que não tem, porque assim cada uma pode entender de uma maneira diferente, de uma maneira distinta e contribuir através da sua história pessoal com aquilo que ela está propondo em relação à própria existência. Até porque as pessoas que procurarão esta pessoa que você ensinou, elas necessitam encontrar esta pessoa, não necessitam encontrar você. Da mesma forma com a outra pessoa. Por isso as pessoas não são iguais e é importante que elas não sejam iguais. Um bom professor, ele vai tirar o bom de cada pessoa e vai buscar um modo hábil para que ela entenda e principalmente seja ela mesma. Isso é o mais importante. Tudo que interfere na sua consciência e no seu livre-arbítrio, para nós, é considerado uma miopia consciencial, uma miopia mental, e nós estamos já longe disso. A ideia não é essa. A ideia é que cada um seja ele mesmo dentro daquilo que se propõe.